Oi, meus amores, meu nome é Helena Reis, pode me chamar de Lê. Gente, vou dar continuidade aqui à série, né, que eu coloquei o nome de Polaridades. E eu falei esses dias, né, sobre a narrativa bíblica, né, sobre a criação do homem e da mulher, né, segundo a Bíblia, porque eu quero trazer várias vertentes, né, eu expliquei lá, né, enfim, se você não viu, quiser dar uma olhadinha lá no vídeo, eu expliquei mais ou menos por que eu comecei com aquele tema, né, com aquele assunto. E agora eu vou dar continuidade, tá? Mas assim, tem muita coisa ainda pela frente. Eu quero falar sobre as polaridades, né? Eu coloquei esse nome polaridades porque é sobre o masculino e o feminino, mas eu vou trazer várias teorias e, enfim, só aguarda, só vai acompanhando. E se vocês tiverem dúvida também, podem deixar, tá, nos comentários. Podem ir lá no meu Instagram também, mandar. Vou deixar meu Instagram aqui na descrição. A gente tava falando, né, quando aconteceu lá a tentação, né, no Jardim do Éden e tal. Então, quando o homem e a mulher, né, saem do Éden, algo acaba mudando profundamente, né? Então, vamos continuar aí com a narrativa bíblica, tá? E aí o que antes era harmonia, agora estava se transformando em instinto. E o que antes era comunhão, agora estava se tornando sobrevivência. Entende? Então, assim, a expulsão do paraíso, gente, não representa apenas um castigo, tá? Representa o início de uma vida humana como a conhecemos hoje. Marcada pelo esforço, pela dor e pela dualidade. Então, assim, né, o homem hoje, né, é aquele que sai para o mundo. A Bíblia diz, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. E esse é o marco, né, da energia masculina em desequilíbrio, que agora precisa provar seu valor para fazer. O homem, então, se torna o caçador, o provedor, aprende a lidar com o perigo, com a escassez, com a morte. O homem cria armas, abriga-se em cavernas, protege o território, mas, né, junto com a força vem também o peso da responsabilidade, né? E o homem começa a carregar o medo de falhar, né? Quantas vezes a gente vê também, né, o homem ter medo de mostrar vulnerabilidade, de chorar, né? Então, assim, né, ele se sente na obrigação de ser forte. Tem uma crença de que não pode sentir, né? Claro que não são todos, mas a grande maioria dos homens, né, tem isso no coletivo, né? E assim, então, o coração masculino vai se afastando da sensibilidade e da vulnerabilidade, que também fazem parte da sua essência divina. Agora, já a mulher, né, gente, é a que permanece e sustenta. Então, né, Deus falou, multiplicarei as dores da tua conceição, diz Deus à mulher. A energia feminina, então, passa a carregar em seu corpo a dor da criação e da perda. Ela quem gesta, amamenta e vela os sonos dos filhos. Ela quem mantém o fogo aceso, literalmente e simbolicamente. Aprende a esperar, a intuir, a acolher, mas também a temer pela vida. E com o tempo, o feminino se torna o símbolo da preservação da casa, da fé, enquanto o masculino se torna o símbolo da proteção, da ação, da guerra. Então, vamos falar um pouco, né, da dança dessas polaridades primordiais, né? Então, nesse estágio da humanidade, o masculino e o feminino ainda vivem uma certa ordem natural, mesmo que baseado na dor, a papéis claros, né? Cada um entende o seu lugar no todo. O homem sai para o mundo, a mulher sustenta o lar. A gente falando ainda, né, desde lá de trás. Calma, calma, que não é minha opinião e não é para todo mundo achar que isso é verdade absoluta, que é para fazer assim, tá bom? A gente tá indo aqui estamos analisando, né, histórias, conceitos, teorias, enfim. Tudo para expandir a nossa consciência, tá? Aumentar a nossa bagagem de conhecimentos e a gente vai filtrando o que faz sentido ou não pra gente. Então, assim, né, gente, não é uma questão de poder, né? Mas é sobre função biológica também, função espiritual, né? O homem é como se fosse o sol.
né, ele precisa estar em movimento. A mulher é a lua, reflete, sente, nutre, mas um depende do outro. Mas essa dança, né, começa a se romper à medida que o medo e o ego se fortalecem. E o homem que deveria proteger passa a dominar. E a mulher que deveria inspirar e acolher passa a se calar. E assim a proteção vira opressão e o cuidado vira submissão. E aí que começa, né, e aí que inicia, né, o desequilíbrio coletivo. Essa ferida ancestral, ela vai atravessando gerações, né? Pais que ensinam filhos a não sentir, né? A gente escuta muito, né? Ah, homem não chora, para de chorar, né? Engole o choro. Isso a gente escuta até para mulher, né? Também para menina, mas quando é menino, é muito mais. E assim o masculino e o feminino se afastam cada vez mais do amor natural que os unia. Aquele amor original, né? Amor da fonte, amor incondicional. A Terra, né, que era o reflexo do Éden, se torna então um espelho do conflito interno do ser humano. Porque o que vemos fora é sempre o que acontece dentro. E essa é a origem da distorção. O amor que virou necessidade, o instinto que substituiu a consciência e o sagrado que se tornou sobrevivência. Então, ainda segundo a Bíblia, gente, qual que é, né, o propósito divino, né, do homem e da mulher, né, segundo a Bíblia? Então, gente, desde o início, né, a Bíblia deixa muito claro, né, que criou o homem e a mulher, né, que tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem de Deus, né, não um acima do outro, não um dependente do outro, mas reflexos complementares do mesmo Criador. Então, ambos manifestam aspectos diferentes do divino, né? O homem carrega a força da manifestação, que é o princípio que age, que constrói, que se expande, e a mulher carrega a força da vida, né? O princípio que gera, que sustenta, que nutre. Então, né, o homem, que é o que planta, que é o que protege, que é o que direciona, né? Tem até a passagem, né, que é quando Deus coloca Adão no jardim, né, ele diz: cultiva e guarda o jardim. Essas duas palavras, né, cultivar e guardar, já revelam a essência do masculino, né, que cultivar é desenvolver, criar, multiplicar, e guardar é proteger, vigiar, sustentar. Então, o homem foi criado com o propósito de prover direção e segurança, não dominação. A força dele deveria ser uma força a serviço da vida, não contra ela. O verdadeiro homem bíblico é aquele que se alinha à vontade de Deus e age com coragem, fé e honra. Não aquele que exerce poder sobre os outros, mas aquele que guarda o que é sagrado. Agora, e a mulher, né, gente? A mulher é a que traz vida, sabedoria, sustento. Deus diz, né, na Bíblia: farei para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. A palavra auxiliadora, né, não significa serva, nem submissa. Quer dizer ajuda correspondente, tá? A força que se equilibra ao lado. Ou seja, a mulher é a força equivalente, não inferior. É a expressão divina da intuição, da sensibilidade, da sabedoria e da nutrição. Enquanto o homem manifesta a ação, ela manifesta o sentido. Ela é lar, né? A mulher, ela é o lar, né? Antes mesmo de existir uma casa. A gente tem na Bíblia também, né, a mulher virtuosa, né, que é do Provérbios 31, que descreve, né, a mulher virtuosa não como uma figura frágil, mas como uma mulher forte, sábia e autossuficiente em amor e fé. Ela trabalha, planeja, lidera, cuida da família, ainda é vista como alguém que fala com sabedoria e ensina com bondade. Então, um trechinho do Provérbios ali é: força e dignidade são suas vestes, e sorri diante do futuro. A mulher virtuosa, ela é o retrato da integração entre o feminino e o divino. Ela é ativa, né, sem perder a delicadeza. Ela é firme sem perder a ternura.
Ela age, mas com o coração. Ela cuida, mas também se impõe. Me lembra muito a Imperatriz, a mulher virtuosa. Então, gente, qual que é a relação entre homem e mulher no plano divino? Tá? No projeto original, né, de Deus, nenhum domina o outro. Eles caminham lado a lado, espelhando um ao outro. O masculino cuidando da matéria, o feminino cuidando do espírito. O homem representa o sol, a mulher representa a lua. Né? O sol é aquele que aquece, ilumina. A lua reflete e guia nas noites escuras. O sol nasce e a lua responde. O homem constrói e a mulher dá propósito. O homem sem a mulher se torna força sem sentido. E a mulher sem o homem se torna amor sem direção. Então, onde que começou o equívoco? Com o tempo, né, o homem passou a interpretar ser cabeça como ter poder sobre, quando na verdade significava ser responsável por. A mulher passou a entender ser ajudadora como ser menor que, quando na verdade significa ser coluna de sustentação. E aí essas distorções, né, deram origem à desigualdade, à dor e à culpa entre os gêneros. Algo que não estava no plano divino, não estava no plano original de Deus. O propósito divino nunca foi o domínio. Vou arrumar aqui. O propósito divino nunca foi o domínio, mas a complementaridade. O homem e a mulher, eles são duas metades de uma só expressão divina. E quando compreendem isso, gente, eles voltam a refletir o Éden. Não o lugar, mas o estado de consciência, entendeu? Então, assim, falando mais um pouco sobre o masculino e o feminino nas histórias da Bíblia, né? Desde os Gênesis, né, até o Novo Testamento, a Bíblia é, na verdade, uma narrativa sobre polaridades. O céu, a terra, o espírito, a carne, o homem e a mulher. Cada casal bíblico representa um aspecto dessa dança entre forças opostas que, quando se encontram em amor, revelam o próprio Deus. Então, vamos começar lá por Adão e Eva, né? Relembrando, né, que é o despertar da consciência, né? Então, Adão e Eva simbolizam o início de tudo, o princípio da união e também da separação. Antes da queda, eles eram só um em comunhão com Deus. Após o fruto, passam a se enxergar como dois. E nasce a consciência do eu e do outro. Eva representa a intuição, a sede pelo conhecimento, o impulso do sentir. Adão representa a razão, a ação, o impulso do fazer. Quando Eva oferece o fruto, não é apenas uma desobediência, é um símbolo de uma curiosidade feminina, a busca pela verdade. E quando Adão aceita o fruto, ele representa o movimento masculino que segue o coração. Ambos caem, mas juntos. A queda é o nascimento da humanidade, é o início do caminho de volta à consciência. Agora vamos falar de Abraão e Sara, né, que é a fé e a promessa. Abraão é o princípio da fé, o homem que segue a voz de Deus sem saber para onde vai. Sara é o princípio da confiança, a mulher que ri diante do impossível, mas que no fundo acredita. Quando Deus promete um filho, ambos duvidam, mas de formas diferentes. Abraão duvida pela lógica, que ele fala, sou velho demais, e a Sara duvida pela emoção. Como posso gerar sendo estéril? Através deles, Deus mostra o encontro entre o masculino e o feminino da fé. O masculino crê e age. O feminino crê e espera. Juntos, eles geram Isaac, o fruto da promessa que só nasce quando a razão e o coração se unem. Agora vamos falar de Ruth e Boaz, que é o amor redentor. Ruth é a expressão do feminino leal,
Ela não abandona Noemi, sua sogra, mesmo após perder o marido. Boaz é o masculino protetor, um homem justo que não age por instinto, mas por honra e compaixão. A história deles mostra o equilíbrio perfeito. Ruth não precisa se impor. Sua firmeza silenciosa é suficiente. Boaz não precisa dominar. Sua presença amorosa é proteção por si só. É assim que o amor verdadeiro nasce, não da necessidade, mas da reciprocidade. E então vamos falar de José e Maria, né, gente? Que é o amor espiritual. Né? José representa o masculino elevado, aquele que obedece a Deus mesmo quando não entende. Né? Ele acolhe Maria sem julgamento, sem exigência, com fé, com coragem. Maria representa o feminino sagrado, o ventre da criação, a entrega absoluta à vontade divina. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Em Maria, vemos o feminino em sua forma mais pura, confiante, rendido, amoroso. E em José, o masculino que protege sem aprisionar e ama sem exigir. Juntos, eles trazem ao mundo a luz do Cristo, o símbolo máximo da união entre espírito e matéria, masculino e feminino, céu e terra. Então, né, os encontros das polaridades, né, cada casal bíblico, gente, revela uma faceta da mesma verdade. O plano divino não é que um seja maior que o outro, mas que um desperte o outro. Eva desperta Adão, Sara desperta fé em Abraão, Ruth desperta bondade em Boaz, Maria desperta a coragem em José. E assim Deus se manifesta através do amor entre polaridades complementares. O feminino abre caminho, o masculino percorre. E quando ambos caminham lado a lado, nasce o milagre. Agora, gente, vamos falar, né, de quando o sagrado começou a se distorcer, né, que foi a queda das polaridades. A gente ainda falando nessa narrativa histórica, bíblica, assim, né? E aí tem, né, aquele trechinho lá em Gênesis que fala, né, e dominarás sobre ela. E essa é uma das frases, né, mais mal compreendidas de toda a Bíblia. Porque muitos a interpretaram, né, como se Deus tivesse dado ao homem o direito de dominar a mulher. Mas o que ali realmente acontece não é um mandamento, e sim uma consequência. A descrição de que passaria a ocorrer fora do estado de consciência do Éden. Deus não diz domine-a, ele diz dominarás. Ou seja, é o resultado do desequilíbrio, não vontade divina. Então, quando o homem e a mulher se desconectam de Deus, perdem também o alinhamento entre si. O masculino que antes protegia passa a controlar. O feminino que antes inspirava passa a se calar. E a polaridade divina se transforma em polaridade humana e nasce o jogo do poder. O homem passa a acreditar que liderar é mandar e não guiar. A mulher passa a acreditar que servir é calar e não nutrir. A partir daí, a história da humanidade começa a refletir esse desequilíbrio. Reis e guerras de um lado, sacrifício e silêncio de outro. Então, vamos falar sobre o masculino ferido, né? O masculino ferido, né, é aquele que busca provar o próprio valor pela força. Ele se afasta da sensibilidade, acredita que a emoção é fraqueza, né? Ele começa a dominar territórios, pessoas, corpos, ideias, tudo que possa representar poder. Esse masculino distorcido gera patriarcados autoritários, religiões que excluem o feminino, sistemas sociais baseados em competição e medo. Mas o masculino ferido não é mau. Ele apenas está perdido, desconectado da sua verdadeira missão de proteger e direcionar o sagrado na Terra. E o feminino ferido? O feminino ferido, por sua vez, é aquele que esqueceu a própria força. A mulher passa a se ver como inferior, como dependente,
como alguém que precisa de aprovação externa para existir. Ela carrega a culpa de Eva, a vergonha do desejo e o peso da submissão. Esse feminino ferido se manifesta como silêncio forçado, repressão do prazer e da expressão e a perda da confiança na própria intuição. Mas, assim como o masculino, o feminino ferido também é uma forma de sobrevivência, uma tentativa de continuar existindo no mundo que deixou de acolher o sagrado. Então, quando o amor vira poder, toda vez que o amor se mistura com o medo, nasce o poder. E foi exatamente isso que aconteceu após o Éden. O homem passou a agir por medo de perder o controle. A mulher por medo de perder o amor. Ambos deixaram de olhar para Deus e começaram a olhar um para o outro em busca de completude. O masculino passou a buscar reconhecimento. O feminino, aceitação. E assim começou o ciclo da dor ancestral entre homem e mulher. Um tentando se impor, o outro tentando agradar. Agora, gente, mesmo nas escrituras, né, Deus nunca deixou o feminino esquecido. Ele acolhe mulheres improváveis, Esther, Débora, Maria Madalena, Ruth, Maria, para provar que a sabedoria divina continua viva nelas. E ao mesmo tempo cura o masculino através de homens que aprendem a amar com humildade, como José, Boaz, Davi e depois o próprio Cristo. Jesus é o ponto de equilíbrio das polaridades, um homem firme, mas terno, forte, mas compassivo, consciente da autoridade, mas guiado pelo amor. O Cristo é o retorno do Éden. Ele representa o reencontro entre o masculino e o feminino divinos dentro do coração humano. Então, né, para finalizar aqui esse capítulo, esse episódio, enfim, vamos falar, né, quando então o céu se divide, né, quando assim ocorre mesmo a queda do sagrado, né, na Terra, né, que é quando a consciência humana se afasta da fonte, né, e tudo que era complementar começa a parecer oposto. O que era união passa a ser disputa, e aquilo que era amor vira poder. Assim começou a história da separação entre o homem e a mulher, que é também a história da separação entre o espírito e a matéria. Nas civilizações antigas, a mulher era vista como o portal da vida. O ventre era o símbolo do mistério divino. Os templos de Ísis, Inanna e das antigas deusas mãe eram lugares de honra, onde o feminino era celebrado como expressão divina da criação. Mas, conforme o poder espiritual começou a ser substituído por estruturas de controle, o feminino foi sendo gradualmente excluído. A sabedoria da intuição deu lugar à lei. A cooperação deu lugar à hierarquia. O sagrado virou instituição. O homem passou a representar Deus e a mulher o pecado. Então agora, né, falando um pouco sobre o patriarcado, né, que é a distorção do masculino. Quando o masculino ferido se torna dominante, ele acaba criando, né, sistemas que refletem seu medo de perder o poder. E foi assim que nasceram os impérios, os exércitos, religiões estruturadas sobre autoridade e obediência. O masculino deixou de proteger o feminino e passou a subjugá-lo, acreditando que assim manteria a ordem. Mas a verdade é que quanto mais tentava controlar, mais se desconectava da própria essência divina. A guerra se tornou um símbolo de honra e a conquista sinônimo de valor. A sensibilidade, a empatia, a emoção, aspectos femininos do espírito, passaram a ser vistos como fraqueza. E aí começou, né, gente, uma perseguição com o feminino, né? Uma perseguição ao feminino. E aí, com o avanço das religiões patriarcais, a mulher foi gradualmente afastada do sagrado. A intuição feminina, que era antes reconhecida como um dom espiritual, né, passou a ser associada à feitiçaria.
As sacerdotisas foram chamadas de bruxas e a sabedoria ancestral foi silenciada. A energia feminina se recolheu, primeiro nos templos ocultos, depois dentro das próprias mulheres que aprenderam a sobreviver escondendo o que eram. Mas mesmo no silêncio, o feminino nunca morreu. Ele apenas esperou o tempo de cura. Mas o masculino também sofreu. Quando o feminino foi silenciado, o masculino também perdeu o espelho que o humanizava. O homem passou a carregar o peso de ser o provedor, o guerreiro, o invulnerável. Foi ensinado a não chorar, a não sentir, a não fraquejar. E assim se desconectou da alma. Por trás de todo o patriarcado, há também homens feridos, que foram ensinados a sobreviver pelo poder, porque não aprenderam a sobreviver pelo amor. O masculino ferido criou sistemas de dominação, mas esses mesmos sistemas o aprisionaram. Então, o que essa queda pode trazer como aprendizado, para o coletivo? A queda do feminino não foi um castigo, mas um espelho do que acontece quando a humanidade se afasta de Deus. O desequilíbrio entre as polaridades não é o fim da história, e sim o caminho pelo qual a consciência aprende sobre o amor verdadeiro, aquele que não domina, mas integra. Enquanto o homem aprendeu sobre poder, a mulher aprendeu sobre perdão. E ambos, ao longo dos séculos, foram conduzidos de volta à lembrança de que o sagrado não existe em um ou em outro, mas no encontro entre os dois. Bom, gente, toda história de queda carrega dentro dela, uma semente de redenção. Então, e desde esses tempos antigos, as profecias falam, do retorno da harmonia, do nascimento de uma nova era, onde o sol e a lua voltam a brilhar lado a lado, e o amor deixa de ser luta para voltar a ser comunhão. Essa nova era que vivemos agora. A cura das polaridades é o chamado do nosso tempo. Gente, então eu vou ficando por aqui. Na próxima eu quero falar de novo sobre Lemúria e Atlântida, que eu já falei lá na outra série, de Chamas Gêmeas, mas agora eu quero focar um pouco mais na questão da polaridade mesmo, sabe? De Lemúria e Atlântida, tá bom? Então, em breve eu volto aqui pra gente conversar mais um pouco. Se você gostou, deixe seu like. Se quiser comentar alguma coisa, tiver uma sugestão, vamos conversar, vamos trocar ideia, tá bom? Um beijo, até a próxima!